Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma aula aqui para a gente fazer uma abordagem sobre a resolução COFEN de número 736 de 17 de janeiro de 2024, tá? Essa resolução, ela dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem, gente. Então, ela revoga a antiga, resolução, que é a resolução 358 de 2009, que tratava, da SAI e do processo de enfermagem. Então, e aí vocês já sabem, quando a gente tem uma atualização, normalmente, os concursos, eles vão estar cobrando nas provas já de 2024 sobre essa resolução, tá bom? Mas é importante também que todos os profissionais de enfermagem tenham o conhecimento do que trata essa resolução, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal para você receber as nossas aulas assim que elas forem postadas. Deixe o seu like também, seu comentário, isso ajuda também o canal a crescer. E vamos lá hoje fazer essa abordagem, dessa resolução 736 de 2024. A quarta etapa, que é a implementação de enfermagem, ela compreende a realização das intervenções, ou seja, é a parte prática, onde nós vamos colocar em prática aquilo que nós planejamos lá na terceira etapa, tá bom? Aqui é a execução do cuidado, das intervenções, das atividades que foram planejadas lá na terceira etapa, tá certo? Então, compreende a realização das intervenções, das ações, das atividades previstas no planejamento assistencial pela equipe de enfermagem, respeitando as resoluções, os pareceres do Conselho Federal e do Conselho Regional, e Conselhos Regionais de Enfermagem, quanto à competência técnica de cada profissional. Então, a gente sabe que a enfermagem ela é exercida, não só pelo enfermeiro, mas tem o técnico auxiliar, a parteira. Então, assim, cada um vai realizar essa intervenção que foi previsto no planejamento com base nas suas competências, nas suas atribuições profissionais. Cada um realiza dentro daquilo que é exigido pela legislação das suas atribuições. O enfermeiro realiza as atribuições dele, o técnico auxiliar de enfermagem, por meio da colaboração e comunicação contínua, inclusive na checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem e apoiados nos seguintes padrões. Então, é importante que ao realizar as intervenções de enfermagem, as ações, as atividades, elas sejam checadas, tá bom? Ou seja, foram realizadas. Realizou, você vai checar que você realizou aquele cuidado, tá? Aquela intervenção, aquela atividade que estava programada no planejamento assistencial. Quais são os padrões aqui que a gente vai se apoiar nesses padrões, Aí nós temos 3 padrões que traz aqui essa quarta etapa que nós não tínhamos antes na antiga resolução. Então, nós temos aqui padrão de cuidado de enfermagem, que é aquele que o enfermeiro realiza de forma autônoma, Ele não precisa de outros profissionais para que determine o que ele deve fazer, até porque a nossa própria legislação já traz quais são as atribuições privativas do enfermeiro e dele como integrante de uma equipe de saúde. Então, o enfermeiro, nessa etapa dos padrões de cuidados de enfermagem, ele vai realizar, ele vai executar aqui as intervenções de enfermagem de forma autônoma, tá? Ou seja, aquilo que foi prescrito pelo enfermeiro de forma independente e realizados pelos enfermeiros, por técnicos de enfermagem e por auxiliares de enfermagem, observadas as competências técnicas de cada profissional, tá bom? Então, os profissionais enfermeiros têm autonomia para implementar os seus cuidados. E aí os outros, no caso o técnico e os auxiliares de enfermagem, deverão realizar os cuidados que foram prescritos pelos enfermeiros, cada um dentro das suas competências técnicas, tá certo? Já os padrões de cuidados interprofissionais são aqueles cuidados que a enfermagem ela realiza de forma colaborativa com as demais profissões de saúde. Quando a gente fala de profissões de saúde, é porque os profissionais de enfermagem eles fazem parte de uma equipe multiprofissional. Então, a gente vai desenvolver cuidados interprofissionais, tá? Colaborando ali com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o médico, são cuidados interprofissionais. E os padrões de cuidados em programas de saúde são aqueles cuidados que vêm, que advêm
dos protocolos assistenciais, tá? Por exemplo, prescrição de medicamento, que é aquilo que o enfermeiro pode prescrever, mas ele só pode prescrever esses medicamentos que constam nos programas de saúde pública ou que foram aprovados em uma rotina daquela instituição de saúde, tá? Bem como também a solicitação de exames e de exames de rotina e complementares, que o enfermeiro pode realizar, tá? Lá na lei 7.498, como atribuição do enfermeiro como meio integrante da equipe de saúde, prescrever medicamentos padronizados dos programas, solicitar exames de rotinas e complementares, tá? Então aqui ele vai realizar, né, as suas intervenções com base aqui naquilo que já está programado como padrão de cuidados advindos dos programas de saúde da criança, de saúde da mulher, de tabagismo, de tuberculose, de hanseníase, de ST. Então, ele vai implementar aqui os seus cuidados com base nesses programas de saúde. A quinta e última etapa, que nós chamávamos antes de avaliação, agora se chama evolução de enfermagem. Então, nessa etapa, é a etapa onde nós vamos fazer uma avaliação dos resultados alcançados. Lá no planejamento, a gente planejou resultados esperados, tá? Aí a gente implementou os cuidados, tá? Agora a gente vai avaliar esses resultados, se eles foram alcançados. Resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, da família, da coletividade e também dos grupos especiais. Esta etapa permite a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. Coletamos dados, identifiquei os problemas, realizamos um planejamento um plano de assistência, realizamos ali os diagnósticos de enfermagem, determinamos quais são os resultados que a gente pretende alcançar, que são os resultados esperados, tomamos uma decisão terapêutica e aí prescrevemos cuidados. Isso, prescrição de cuidados prescrição de cuidados, de intervenções e também de protocolos assistenciais. Realização da implementação do cuidado de enfermagem. E aí, por último, agora nós vamos fazer uma evolução com base naquilo que foi alcançado da implementação de tudo que nós realizamos, né, se foi realmente alcançado. Por isso a gente faz toda uma análise das etapas, né, que foram realizadas, revisão de todo o processo de enfermagem, tá bom? Porque se houver necessidade, a gente não tenha alcançado os resultados que eram esperados, tá bom? Aí a gente vai fazer uma nova revisão para melhorar as necessidades, né, que não foram alcançadas, porque a gente avaliou aqui que os resultados não foram alcançados, então a gente precisa fazer uma nova revisão dessas etapas, tá certo? Então essa é a evolução. No quinto artigo, traz a consulta de enfermagem. Então a consulta de enfermagem, segundo a Lei 7.498, ela é uma atribuição do enfermeiro, privativa do enfermeiro. Então, o enfermeiro, na consulta de enfermagem, ele vai organizar, ele vai registrar as etapas do processo de enfermagem na consulta de enfermagem dele, tá? No sexto artigo, traz aqui as atribuições que são privativas em relação ao processo de enfermagem. Então, com base na Lei 7.498 e no decreto, né, que trata da regulamentação do exercício da enfermagem, o enfermeiro ele tem atribuições privativas em relação ao processo de enfermagem no diagnóstico de enfermagem e na prescrição de enfermagem, tá? Então, essas etapas aí, ó, ficam como atribuições privativas do enfermeiro, tá? E aí o sétimo artigo, ele traz exatamente o que os outros profissionais de enfermagem podem realizar no processo de enfermagem. Já que nós vimos, né, que as ações privativas no processo cabe ao enfermeiro o diagnóstico e a prescrição, que não pode ser feito por outros profissionais, então a gente entende que as outras etapas, os profissionais de enfermagem, né, técnico auxiliar, podem realizar. E aí ele coloca aqui, né, que participam do processo de enfermagem com anotações de enfermagem, bem como na implementação dos cuidados prescritos. Tá? O enfermeiro prescreve os cuidados e aí os auxiliares, os técnicos, eles vão o quê? Eles vão implementar esses cuidados prescritos e vão checar também esses cuidados, sempre sob supervisão
e orientação do enfermeiro, tá, gente? Então, quem vai orientar e quem vai supervisionar os técnicos e os auxiliares de enfermagem na execução do processo de enfermagem, né, é o enfermeiro, tá certo? Artigo 8º, a documentação do processo de enfermagem ela deve ser realizada pelos membros da equipe formalmente no prontuário do paciente. Então, tudo vai ser documentado, né, as etapas do processo de enfermagem será documentada no prontuário do paciente, seja ele físico ou eletrônico. Então, cabe ao enfermeiro o registro de todas as etapas e aos membros da equipe a anotação de enfermagem e checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios da enfermagem. Artigo 9º. Aos profissionais de enfermagem, bem como as instituições de saúde, devem buscar os meios necessários para capacitação e qualificação na utilização do processo de enfermagem. Todos os profissionais de enfermagem e as instituições de saúde devem capacitar e qualificar os profissionais de enfermagem com relação à utilização, né, de forma adequada do processo de enfermagem, tá? No artigo 10, traz sobre a educação permanente em saúde e enfermagem e na formação de profissionais em nível médio, graduação e pós-graduação, que devem contemplar essa temática que favoreça a qualificação desses profissionais. Ou seja, essa qualificação ela já deve partir dos cursos de formação desses profissionais, tanto da parte técnica quanto da parte da graduação ou pós-graduação, tá, gente? Então, não é para fazer capacitação, né, qualificação desses profissionais após formado, não. Essa temática ela deve ser tratada, né, já nos cursos de formação dos profissionais de enfermagem. Então, nós finalizamos aqui o estudo da Resolução 736 de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem, tá? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem gostou, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário também. Na próxima aula eu vou trazer já questões que já foram cobradas em provas, né, dos profissionais de enfermagem sobre essa nova resolução. Então, aguarda que na nossa próxima aula a gente vai resolver questões.